Olha lá, galera, estamos aqui mais uma vez e olha só o convidado de hoje, se não é o melhor violeiro dessa cidade. Fala, Paulão! Beleza? Não, violeiro você bagaçou, violeiro, hein? Até parece que é sertanejo. Não, pô, quem vê pensa que eu toco viola. Não, toco não. E não sou o melhor, não, eu só engano, só. Pô, você não é violeiro, é violonista. Violonista, eu toco Aí violão. sim. O melhor violonista da cidade. Não, Ó, o cachê não, dele tá não. barato, viu, gente? Nesse tempo de pandemia. Então, se você precisar, é só chamar o Paulão aí, ó. Tudo certo. Legal. Paulão, então se apresenta aí pra galera aí, ó. Bom, meu nome é Paulo Henrique Domingues. Pai e mãe colocou o nome composto, né? Mas quase ninguém fala Paulo Henrique. Só minha esposa, quando tá brava, fala Paulo Henrique, né? Mas meu nome é Paulo Henrique Domingues. E sou nascido em Marília, sou de Marília. Quantos anos você tem, mano? Nossa, velho. Não, já entrega. Não, eu falar assim, eu sou de 88. Não, eu tenho 32 anos. Muito bem, 32 anos. Legal. Boa. Tá bom, você tem um ano na minha frente, tá bom, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas depois do 18 vai que vai, né? Não, depois do 18, um abraço. Né? Ainda mais depois dos 30, né, mano? Parece que, assim, você 15, 16, 17, começa a sonhar em tirar a carta, parece que passa Não, devagar. mas passa muito rápido depois dos 18. Aí depois dos 18 parece que... Com certeza. E aí depois dos 30 parece que você vai descendo a ladeira ainda, né? Pior. Passa mais rápido. Nossa, você é louco. Cara, legal. Da hora, Paulão, ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E, cara, vamos começar lá do... Hoje você é o apelido, né? Desde que eu te conheço era Paulão, mas aí você agora você virou Paulinho. Então conta aqui pra gente como que era o Paulinho, só que criança. Cara, na verdade, assim, a minha infância eu sempre fui uma criança meio sossegado. Nunca fui de aprontar muito, nunca fui muito arteiro. Na verdade, assim, eu fui sozinho até uns 4, 5 anos de idade, até que veio minha irmã, né? Mas a minha infância assim, foi meio tranquilo. Como eu já vi em outros entrevistados, eu fui uma criança com família que mudou muito. Então assim, cara, eu sempre fui muito de conversar muito, isso desde pequenininho. Então, passei por muitos lugares e nunca tive muita dificuldade de fazer amizade em relação a isso, não. Mas eu fui sempre muito tranquilo. Teve uma fase depois que aí sim, um pouquinho maior, que eu comecei a ser pior um pouquinho, que vem a pré-adolescência, né? Mas de pequeno, cara, sou nascido em Marília. Com meses de vida, a gente foi embora para São Paulo, porque meu pai é militar, era policial militar em São Paulo. Mas vivi em torno de um ano e pouquinho só lá. Depois voltei para Marília. Então eu nem considero muito que eu saí de Marília. Basicamente, sempre morei aqui. E é isso, cara. Ah, legal, mano. Da hora. Bom, mas você... Bom, você tem uma irmã, então aí fica mais fácil. Entre você e sua irmã, quem apanhava mais? Sou eu, cara. Porque na verdade eu costumo brincar. Minha irmã até brinca. Fala assim: Meu, você vai ter que me perdoar. Tipo, esquecer isso aí, mas não é não. É uma brincadeira só que eu faço. Porque assim, a minha irmã sendo pequena, lógico, tem aquela briga de irmão, né? Sempre tem relia de irmão, de um provocar o outro. Mas assim, eu costumo brincar que a minha irmã, por exemplo, caía lá na sala e eu tava no quarto. Ela chorava, gritava. Aí meu pai e minha mãe corriam, o que que foi? Ah, o Tato, me chama de Tato, não chama de irmã. O Tato me bateu e eu nem tava na sala. Olha essa Ana! Então, tipo assim, eu levava algumas, né? Apanhava às vezes sem merecer, mas a maioria das vezes era merecido mesmo porque fazia arte. Mas relacionamento meio da irmã foi tranquilo, assim, é briga normal de irmão. Entendi. Cara, você e sua irmã se davam bem? Sempre se deram bem? Ou não? Vocês eram meio tretados? Não, a gente
É que, na verdade, assim, pelo fato de ser um homem e uma mulher, muitas das coisas, assim, assunto, às vezes não batia muito. Eu sendo mais velho, é de época diferente. Então, assim, a gente conversava mais é, coisa de amigo, de escola, a gente não conversava muito, porque era época diferente, amizade diferente, idade diferente, gênero diferente. Então era mais difícil, assim. Mas dentro de casa era mais sobre brincadeira, mais assunto que a gente passava junto, né? E só, basicamente isso. Mas assim, era mais briga mesmo. Nós dois era mais briga. Então procurava não se falar muito. Se falava pouco, se via assim, tomava, participava da refeição, café, algumas coisas juntos, mas depois não ficava muito junto não, senão dava briga. Entendi. Não, porque tem irmãos assim que, nossa, vivem grudados, né? Mas também tem um outro lado de irmãos assim que se odeiam, né? Ah, Vocês ainda brigavam, mas não era algo tão não, drástico assim. Mas tem gente não ao que, ponto de se nossa, matar, não, não. nossa, tem irmão, parece que tá louco, mas da hora, mano, da hora. É... Cara, tem um negócio que eu vou perguntar, mas vai ser depois. Não vou antecipar isso agora. Ao medo. Não, vou aproveitar que eu acho que cabe mais ou menos, né, nessa faixa etária aí dessa idade. Cara, você contou pra mim esses dias que você morava num sítio e aí você pegava e ia de moto pra igreja e você tinha quantos anos mesmo? Cara, na verdade, assim, na verdade, a minha família não era cristão de berço e basicamente nem igreja católica nenhuma, né? A gente nunca participou e muito pouco disso, ficou sabendo sobre isso. E, e na verdade, para mim contar da moto, eu vou ter que contar um pouco disso aí. Uhum. E na verdade, a Rosaninha, e minha mãe eram muito amigas, desde sempre, desde muito pequeno. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, elas já eram amigas e trabalhavam junto. E a Rosana começou a frequentar uma igreja e começou a falar de Jesus para minha mãe, né? Começou a falar de Jesus para minha mãe e tal, e minha mãe começou a ir nessa igreja. E a gente sempre foi muito relutante, assim. A gente não tinha nada contra, mas nunca se interessou pelo fato de participar. E no caso, assim, minha mãe começou a ir na igreja e começou a insistir muito pra gente. Meu, vocês têm que conhecer Jesus. E começou a falar aquele primeiro amor, né? Que todo mundo você quer transbordar e quer passar para todo mundo. E, no entanto, a primeira vez que eu fui na igreja, eu fui com meu pai. E eu lembro que meu pai, ao chegar, a gente chegar na igreja, a gente nem quis entrar, nem quis sentar. A gente ficou lá no fundo, aí vem o irmão, que inclusive é irmão nosso da igreja hoje, o pastor Elcio. Não, conta. E Solta os nomes. o pastor Elcio chegou pra gente, na época ele era presbítero. Ele chegou, não, irmãos, vamos sentar e tal. E minha mãe foi sentar assim, chamando a gente. Não, tá bom aqui. Ficamos de pé no fundo da igreja, não queria nem sentar. Mas resumindo, com isso o tempo começamos a visitar mais, começamos a sentar, pegar gosto. E acabei indo pra igreja, cara. Indo pra igreja, meu pai demorou um pouco mais. Meu pai foi mais relutante aí quanto a isso. Mas eu era novo, eu tinha base de 13 para 14 anos isso. Na época que eu fui pra igreja e assim, na época a igreja tinha bastante jovens e me animou muito na época que a gente estava conversando esses dias da Marcha para Jesus. Então eu entrei na igreja, quando eu comecei a ir, foi logo época de acampamento, foi época de Marcha para Jesus. Então, assim, eu, moleque, pô, de 13, 14 anos, me incentivou a ficar na igreja, porque você vai pegando amizade e tudo. E com isso, eu morava, na verdade, não era nem sítio, eu morava na chácara, atrás da Coca, mas Tá. É verdade, a chácara, verdade. só que é lá pra baixo, perto das represas, dá uns 3, 4 quilômetros de estrada de chão, mais ou menos. E na verdade, assim, quando eu já me envolvi na igreja, passou pouco tempo depois, eu já comecei a me envolver com o ministério.
E como meu pai era um pouco relutante nesse assunto, assim, de ir pra igreja e tal, então a gente meio que tinha que se virar, né? E como eu ia e tinha minha irmã, eu tinha 14 anos, minha irmã com 10, e a gente ia participar das coisas, então eu tinha que pegar a motinha e ir. Então eu tinha uns 14 anos, eu saía da chácara e vinha para essa igreja que é aqui na Zona Sul, que era Novo Tempo, na época que a gente participava. Então eu tinha que vir de moto, cara. 14 anos eu já era grandão, então eu tenho 1,94 m de altura. Então eu já tinha aí seus 1,90 m com 14 anos. Então eu vinha dirigindo e minha irmã atrás a gente vinha para participar da igreja. Então esse é o motivo da moto aí, foi até para participar, para poder participar da igreja, dos ministérios e tudo mais. Caraca, mano, o cara tem 1,90 com 13 anos. Pronto, a polícia nunca vai parar porque já é grande. E não tem nem como falar que, tipo assim, porque naquele tempo a polícia não parava, porque a gente tá falando de um negócio aí de 20 anos atrás. 20 anos. Anos 2000. É. Então já basicamente. Não é que nem era tudo mato antigamente, né? Que nem o pessoal fala que polícia não fiscalizava. Não, fiscalizava. Aquelas histórias dos anos 70, 80, né? que os velhos contam. Né? Mas, caramba, mano, que louco. Olha, 14 anos de moto pra igreja. E ainda mais onde eu morava aqui, era meio área urbana, então tinha muita viatura. Só que meu pai foi muito relutante nisso, assim. Meu pai, por ser militar, ele falava assim, ele falava, moleque, desse jeito. Seguinte, se polícia te parar, você nem fala que é meu filho, que seu pai é polícia, se vira. Dá um jeito. Então, assim, eu tinha que dar meus pulos, porque ele falava, não quero saber de nada. Meu pai sempre foi assim, sabe? Então, você dá seu jeito. Se polícia parar, prender vocês lá, você se vira pra sair da situação. Na época, né? Oh, misericórdia. Mas ele falava assim, fala que você pegou moto escondida, dá um jeito, se vira. Então, era assim. Que louco, mano, que louco. Cara, e aí esse negócio, você entra na igreja, você chega na igreja, né, já na adolescência, né? E como é que você falou, né, que era a época de marcha para Jesus, né? A gente tinha as Olimpíadas para Cristo. Tinha Olimpíadas para Cristo. Né? Você conta bastante coisa, né? Que a igreja lá ia ficava fazendo aqueles barulheiros lá. A gente ia para fazer a zorra, não, brincadeira. A gente ia para fazer barulho. O pessoal ia todo mundo vestido, levava tambor, caixa, a gente, sinalizador, fazia festa. Nossa, eu lembro dessa parada, porque como eu frequentava também, eu curtia bastante a Olimpíadas para Cristo. E, cara, então como é que foi essa adolescência, você chegando na igreja e passando essa fase na adolescência? Numa época que a Novo Tempo era, assim, a sensação da cidade, né? Tinha New Time, que tocava as músicas mais da hora na rádio, então era uma ditava meio que a moda na época, né? Como é que era dentro da igreja, como é que era a sua vida e essa relação dentro da igreja? É que na verdade foi assim, como eu não me, que nem eu te disse, antes de ir pra igreja lá, eu não, na verdade a gente até brincava, falava, eu olhava assim e até falava, eu dentro da igreja, não, eu que nunca vou entrar numa igreja, né? E pois é. Então, assim, cara, quando a gente chegou na Novo Tempo, a gente não conhecia muito. Que nem eu te falei, a gente nunca participou de igreja nenhuma, então a gente não conhecia muito desse mundo, desse universo. Então, foi um baque, assim, porque eu não imaginava que o povo de Deus era tão animado, tão feliz daquele ponto, porque, é que nem você está falando, nessa época da Novo Tempo, foi, cara, um dos momentos, assim, bom, foi da minha conversão, primeiro amor, tudo começando, mas o povo era muito animado, cara. Então, tipo, fazia muitas coisas, muito trabalho social e tudo mais. Então, foi animador. Só que na época que eu cheguei na igreja, eu vi os ministérios em si e acho que era o primeiro mês que eu estava na igreja, teve a Marcha para Jesus em 2003, se eu não me engano. 2000 bolinha. 2003 ou 2002. E, cara, eu não sabia fazer nada. Tipo assim, eu sempre admirei a parte musical, né? Louvor e tal, eu sempre admirei, mas eu não sabia tocar, não sabia fazer nada. E aí eu fui, tipo, logo recente, entrar na igreja, eu fui nessa Marcha para Jesus.
Foi em 2002, se eu não me engano. Eu lembro porque todo mundo se vestia de azul. Tinha os trios elétricos Sim, e a verdade. gente, na época, tava todo mundo de azul. Vamos, vamos, vamos. A gente foi. E, cara, eu vi aquele movimento, eu vi o povo tudo na avenida, sabe? Falando de Jesus, entrando nas lojas. Eu falei, cara, eu não sabia que o evangelho é desse jeito. Feliz desse jeito, tipo assim. E eu vi o pessoal em cima do trio, tocando. Aí eu falei, meu, e nunca tinha pego nada. Não tinha me interessado. Assim, gostava, mas nunca me tinha me interessado em aprender nada. Aí eu virei pra minha mãe. Falei, ó, mãe, eu não sei tocar nada, mas eu vou aprender a tocar e o ano que vem eu vou estar lá em cima do trio. E, tipo assim, foi uma coisa doida que eu falei, é novinho, mas, cara, o que aconteceu? Na verdade, na próxima marcha em 2003, que foi todo mundo de verde, que aí eu lembro, não sou palmeirense, mas fui de verde. Corintiano, Sou inclusive. corintiano. Mas, cara, em um ano, assim, Deus fez milagre no ponto, assim, de eu começar a pegar violão dos outros emprestado. O pessoal, na época da adolescência, ia na calçada. Normalmente, a gente ficava na calçada, na frente de casa. E tinha um rapaz, eu nunca esqueço o nome dele. Ele era da igreja católica, ele tocava, inclusive, na igreja. Ele chamava Patrick. E ele ia na frente de casa normalmente, e naquela época tinha todo esse, pô, o cara que sabia tocar violão, conquistava todas as menininhas da idade. Tinha isso, É verdade, esse cara. lance, né? E o cara ia tocar, e na hora que ele cansava, tipo, ele tocava, tipo, 2 horas, na hora que ele cansava lá, ele colocava o violão de lado e falava, ô, deixa eu tentar esse negócio aí, deixa eu pegar, né? E ficava lá sofrendo, sofrendo. Então, nesse período, buscava coisa. Na época não tinha internet, você tinha que comprar aqueles livros. O pessoal não sabe o que é isso. Vixe, o tempo que era só mato. Você tinha que ir na banca e comprar aquelas revistinhas de acorde, revistinha de nota, de música, e você pegava a música de Titãs e de tudo, era o que dava, porque era o que tinha, Verdade. né? E pra você aprender. E eu comecei aí, cara, a aprender em si. Acho que eu tô falando pra caramba, né? Mas... Não, mano, da hora pra caramba, bicho. Você é louco, olha só. Não, que é muita coisa. Eu lembro de quando eu fui fazer aula pela primeira vez de violão. Veio um uma livrão. apostila e lá formação de acorde. Hoje você vê tudo Não, pelo hoje a internet YouTube, tá tudo aí, né? né? Bem mais fácil e tal. Nossa, mano, mas louco, hein, mano? Que da hora, olha. Num ano você falar que. Num ano você não toca nada, no outro, e você fala que no outro ano você vai estar tocando lá em cima. Não que eu tocava bem, né? Porque assim, na verdade eu comecei a aprender violão e tinha um grupo na igreja. Acho que eu te contei isso, né? Contou. Que tinha um grupo assim, só resumindo, tinha um grupo que era mais velho, um pessoal mais tempo na igreja e era meio grupo fechado, tá ligado? Tipo assim, era meio difícil a oportunidade de participar. E cara, eu comecei a tocar violão sozinho, um violãozão de nylon, eu tinha, que foi com muito sacrifício meu pai comprou. E porque relutante, que ele falou assim: ah, você não vai. Eu vou comprar esse negócio, eu vou gastar o dinheiro à toa, que você não vai. Sempre foi assim. Você vou gastar o dinheiro à toa, porque tudo que você faz. Porque, na verdade, eu fiz capoeira quando era moleque, pouco tempo parei, fiz karatê, parei, fiz natação, parei. Então, tipo assim, ele falou: meu, eu vou comprar esse negócio, você vai tocar pouco tempo e vai desistir, né? Entendi. E eu comecei a tocar para um coral, cara, que era das jovens senhoras que a gente brincava, né, na igreja. Mas eu comecei com o violão na frente, tocar uma música para um coral de senhoras. Inclusive até minha avó fazia parte, minha mãe fazia parte desse coral. Então assim, na verdade, eu comecei a tocar nesse coral. Entendi. E mesmo assim não consegui entrar no grupo de louvor, no mistério de louvor da igreja, né? E só pude, como eu te disse, também a gente tinha conversado, eu só pude ter oportunidade assim que na época a filha do pastor, que era a Renata de Moura, e ela queria montar um grupo de louvor e tal, e ela me chamou. Cara, mas eu tocava muito pouco. Só que justamente nessa época de começar o grupo de louvor, que a gente começou, aí entrou eu, inclusive entrou outro menino que começou que é o Michael, que tocava teclado. Na época eu tava aprendendo também, a gente aprendendo tudo junto. E pouco tempo depois teve essa marcha. Que, só para resumir, a gente montou esse grupo, revezava com outro grupo, mas a gente tocava um pouco menos, porque era mais novo, né?
Mas resumindo, o próximo ano que eu falei da Marcha para Jesus, eu tava lá, cara. Tava em cima do trio e, assim, eu pude ver que não por mérito nosso e nem, não é nada de... Mas a palavra realmente tem poder. Eu brinquei com a minha mãe e falei, não, eu vou aprender, ano que vem eu tô lá, e eu tava, cara, no próximo ano. Então, isso foi legal demais, assim. Nossa, mano. Não, mas isso é muito legal, né? Não, legal. Mas assim, é que assim, não é só treino, não é só técnica, né? Também tem a questão do feeling, né? Da como é que eu posso dizer? Da aptidão natural para se fazer algo. Porque assim, ainda que não tocasse, sei lá, muito bem, mas você sair de zero a ponto de estar tocando na frente de pessoas num evento muito específico, né? Então isso mostra uma evolução muito grande, né? Um desenvolvimento. É que nem seu pai falou, poxa, vou comprar e vai largar. Mas aí era um negócio da onde você ia se encaixar, né? Porque não encaixou nos outros, mas Com aí certeza. finalmente era o seu encaixe, né? Aquilo que você... Mas foi muito engraçado esse período. Foi divertido, assim, porque é que nem eu tô te falando, eu tava recém-convertido, tinha me batizado há pouco tempo, sabe? Cara, então foi muito especial pra mim no começo. Então eu tava com um anseio, uma motivação muito grande pra aprender. E eu costumo brincar, né? Eu fui aprender, tipo, tocando no Renascer e Diante do Trono. Você é louco, Então, mano. assim, naquela época, Aclame ao Senhor, nos braços do Pai, aquela época, né? Do Diante do Trono. Então, eu brinco que hoje, é brincadeira, eu gosto muito do Diante do Trono, mas hoje eu nem escuto de tanto que eu escutei no início. Mas também, caramba, olha, se aprendendo a tocar e tendo que tocar diante do trono... Mas daquele jeito, né? Fazia o básico, mas era época de instrumental. Difícil diante do trono e renascer. Uns tempos meio quebrado, umas notas meio doidas. Pois é. Né? Não, porque os caras, eles... Diante do trono, eu não sei se... Eu acho que devia ser uma cultura musical da época. Você fazer uma música tão completa. Porque hoje você vê as musiquinhas, é 4 tempos. Worship. 4 tempos, 4 acordes, boa. E vai. E vai embora, entendeu? Uma ou outra que você tem ali uns negocinhos, uns tempos no contra e tal, alguma coisa assim, mas essas músicas, elas tinham, assim, uma complexidade que era embaçado. Ou você tocava ela muito bem, ou ficava feio, né? Não, e foi um período, assim, que o pastor na época, né, o pastor Adilson, ele chegava e, a gente ia pro ensaio, por exemplo, se o culto começasse às 7, a gente chegava pro ensaio 3, 4 horas da tarde e ficava ralando para tirar uma música. E eu costumo brincar hoje, falo, não, hoje o pessoal do Ministério do Louvor aí é tranquilo. Porque, se você errasse uma coisa, uma nota, um acorde, cara, você era crucificado com o olhar, então, assim, tipo assim, Mas isso é bom, eu não tiro como ruim, porque te motivava a fazer sempre melhor, entendeu? A estudar mais, a treinar mais, então... Mas eu brinco que hoje tá mais tranquilo quanto a isso. Na nossa igreja a gente chega pra ensaiar o quê? 1 hora antes do culto hoje? Dá uma passadinha e tá tranquilo. Aí já era. Mas também as músicas também facilitaram, mas realmente, isso é bem verdade mesmo. É uma questão que exige bastante. E aí começa a chegar a juventude, né? O momento de ser jovem e tal, o momento de extravasar. Então. Cara, a história da moto. Não, mas não só da moto, cara. Cara, a história da moto eu acho sensacional. Não, porque, o período da minha igreja foi assim, que não te disse. Teve aquele lance do primeiro amor e ir pra cima e tal, mas teve um momento das perdidas também, né? Então, não, mas é dessa moto aí que eu tô... que o maluco saiu com a sua moto à noite. Não, pelo amor de Deus. Essa aí é... Porque assim, cara, eu costumo falar, eu sempre fui tranquilo.
Mas olha, é até uma coisa que eu vou falar até engraçado, parece que é mentira, mas não é. Na minha adolescência, pré-adolescência nova, eu gostei muito de dançar, eu dançava, cara. Então, assim, é, por exemplo, eu com 13, 12, 13 anos, eu ia, tipo, no Armazém 21, que né, hoje não existe, tem gente que nem conhece, mas. E eu ia pra dançar, porque eu gostava de dançar mesmo, entendeu? Eu não ia, não era questão de bagunça da noite, mas é porque eu gostava de curtir música e gostava de dançar, eu ia. E na igreja, quando eu me converti, parou tudo isso aí. Só que, infelizmente, eu não sou feliz de falar isso. Teve um momento que eu dei uma desviadinha, né? Que eu dei uma desanimada. É um período da igreja assim, que eu dei uma desanimada. Mas eu costumo brincar que, tipo assim, mesmo quando eu tentava, eu te contei isso, mesmo quando eu tentava dar uma escapadinha, Deus, tipo, ia lá e dava tapa na cara, porque. É. Conta como é que você foi parar na capa da revista. Cara, Paulão, capa de não, revista. cara, é que assim, tinha uma revista aqui em Marília, que eu acho que existe ainda, não sei, acho que De Marília, Existe, acho existe. que existe, né? E assim, cara, sempre saía eu, o filho do pastor, e o primo dele, e mais um amigo nosso. E teve um dia que a gente resolveu ir pra uma baladinha. Mas isso aí a gente já tava meio. Não tava tocando mais um louvor, sabe? Eu tinha saído mesmo. Mas não é. É questão assim, como eu fui bem tranquilo, infelizmente você tem aquela curiosidade de adolescente, né? De conhecer e tal. E é a pior besteira do mundo. Depois você cresce e você fala, meu, por que eu fiz isso? Né? Mas então a gente foi pra uma balada aí e chegou lá. Tinha esse pessoal da revista e tava passando meio, chegava no pessoal, posso tirar uma foto e tal, tal. Chegou na gente e a gente falou, não, 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 não pode tirar foto não, e a gente saiu de perto, né? Só que o que acontece? Durante a noite, a gente curtindo o ambiente lá, na época, eles tiraram uma foto em que saiu eu, o filho do pastor e o primo dele e um nosso amigo. A gente só saiu na capa da revista. Nossa, Dentro da mano. balada, e na capa da revista, curtindo, tipo, a noite, a nova balada, na época era tipo a inauguração da Santorini aqui em Marília. Então, Uhum. saiu nessa revista. Então, assim, eu costumo brincar que Deus nunca permitiu ser escondido. Toda vez que eu tentei pisar na bola, tipo, ele vai lá e toma, eu vou desmascarar. Eu E a acho. gente, não, mas a gente só descobriu que saiu na revista porque o pastor nosso da igreja chegou um dia no culto e falou assim: bonito, hein? Bonito, bonito. Aonde vocês foram? A gente, não, não, por quê? Por quê? Ele falou: não, tá aqui, tava com a revista na mão, cara, e mostrou pra gente. Então foi assim que a Nossa. gente descobriu. Não, eu acho que isso aí foi mutreta do fotógrafo. O cara viu, o cara chegou pra tirar foto de você, vocês falou não, 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 e falou assim: Não, vou fazer que, sacanagem. fi? Vou sacanear, esses caras estão escondidos, vou sacanear esses caras e colocar ele na capa ainda. Mas foi um período terrível, assim, sabe? Que a gente brincava, assim, zoeira, nada se envolvia com, assim, eu nunca fui, graças a Deus, a gente, eu tive educação em casa também, ensinamento de se envolver com droga, essas coisas, não. Era mais por curtir mesmo, bagunçar, na verdade, na noite, assim, Uhum. mas nunca nada se envolver com drogas, nada assim demais. Mas foi tranquilo. Olha, eu nem sabia que ia estar contando isso aqui, mas tudo bem. É... Não, mas é que assim, poxa, todo mundo, né, tem são pessoas normais, né? Então é natural que aconteça esse tipo de Uhum. coisa, né? Poxa, você chegou na igreja muito novo. Muito novo. Então, tipo assim, a fase de extravasar, você estava dentro da igreja. É. Então, uma hora isso vai estourar. Hum. Né? Uma hora você vai querer fazer alguma coisa, uma hora você vai dar uma pisada na bola, entendeu? Claro, isso não tá certo, mas são coisas que acabam acontecendo na juventude. Ah, Né? aconteceu. E aí é moleque, né, mano? E aí tem que fazer. Inclusive nessa época, porque aí depois, né, teve um momento de arrependimento, aí eu voltei, tudo bonitinho. Foi de um período que eu conheci o Lucas, que trabalhava na livraria na época. Eu trabalho. É verdade. Verdade. Trabalhava na livraria, que foi que eu conheci o Lucas. Assim, pela livraria. Porque eu tava voltando, então aí eu comecei. Eu, pra ser sincero, eu nunca gostei muito do DJ.
Mas aí Nunca fui muito de leitura, então, cara, foi uma coisa muito forçada, assim, meu, você vai ter que... Eu tive que me forçar pra gostar, então... E até hoje não é fácil. Nossa. Não, eu também não gosto muito de ler, não. Eu prefiro assistir um vídeo no YouTube Pois do é. que falando sobre a Né? leitura, ou que seja alguma coisa assim, do que ler mesmo. Cara, você falou que aí, né, deu uma desanimada com a igreja e tal, e aí começou, foi onde você falou assim, meu, né, deu aquela desanimada e foi pra curtir. Cara, isso cedo ou tarde todo mundo acaba passando com uma frustração com a igreja, Uhum. seja lá o motivo qual for. Mas assim, você falou que né, você desanimou e aí você deu uma bagunçada, se arrependeu e voltou. Cara, mas como foi assim pra você estando, de certa forma, fora da igreja e falar assim, cara, eu preciso voltar? Como é que foi esse estalo? Ou o que você entendeu? Como é que foi esse momento pra você? Você falar assim, mano, isso aqui não vai dar em nada, preciso voltar pra igreja. É que, na verdade, assim, ó, mesmo fazendo esse período aí, estando meio que fora da igreja, eu nunca deixei de ir na igreja. Na verdade, eu me afastei de todos os ministérios, não fazia nada na igreja, mas ia assistir o culto. E tipo assim, cara, por mais. Na verdade, não é. Eu não falo como estalo, mas. É o próprio Espírito Santo, porque por mais que eu ia curtir ou fazer alguma coisa de errado, eu sabia que estava errado e ficava me incomodando a noite inteira. Meu, o que você está fazendo aqui? Sabe? Ficava assim, meu, o que você está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para você. Entendeu? Então, assim, eu acredito que conforme foi passando o tempo, e não foi um período muito grande, mas a gente vai amadurecendo também. Na verdade, esse lance de frustração de igreja, na verdade, não é nem com Deus, cara, é com irmãos da igreja mesmo. Infelizmente, acaba acontecendo algumas coisas e a gente acaba desanimando, que desanima errado, que acaba desanimando, tipo, envolve Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário. Mas esse processo de voltar, na verdade, mesmo eu estando fora, eu sabia que eu não tinha que estar fora. Tipo, algo me incomodava toda vez que a gente ia fazer alguma coisa. E sempre tinha, sabe, o Espírito Santo vinha lá e incomodava, meu, isso aqui não é pra você, isso aqui não é lugar para você. Então, assim, graças a Deus eu passei desse processo e voltei para casa do Senhor e tive um reencontro novamente, sabe? Porque não é fácil. Voltar não é fácil. Não tem nada a ver com quando você vai se converter. Eu acho que voltar depois é muito mais difícil. Mas graças a Deus voltei. Mas foi uma coisa assim, meio com um lance meio que natural. Não que natural, mas graças a Deus, Deus, tipo assim, nunca me abandonou. Porque eu sabia, por mais que tava fazendo algumas coisas aí que desagradava, mas ele sempre ali, né? Comigo. Então foi um processo meio que natural. E o que sempre me motivou assim na igreja, desde quando eu comecei, foi a música. Então, foi uma das coisas que me ajudou a voltar, né? Que uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi louvar na igreja. Então, cara, foi meio que automático, assim. Foi difícil, mas foi meio que automático. Eu sabia que não era meu lugar no mundo, eu tinha que voltar e foi isso. Entendi. Quando que foi a sua conversão? Assim, que você fala assim, cara, esse dia que eu tive um encontro com Deus, esse dia eu me converti. Cara, eu costumo. É assim, teve um. Na verdade, eu divido em duas etapas. Eu divido em duas etapas, porque, que nem eu te disse, eu era muito fechado para coisa de igreja. Só que teve um culto que teve na igreja que teve um apelo, que foi um culto, se eu não me engano, de libertação. E teve um apelo que eu senti alguma coisa. Porque quando a gente não sabe, né, eu brinco, falo que eu senti algo diferente. Que foi. Não sei, eu tava na igreja e senti um amor que eu não sabia explicar da onde e tomou assim. Então no apelo foi lá e que eu me converti, assim, que eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não entendia muito o que tinha acontecido. E logo depois teve um acampamento e no acampamento tinha um período
que à noite fazia tipo uma vigília num campo. Então tinha um momento diferente de oração. Então, assim, realmente eu vejo como se fosse ali, entendeu? Porque aí eu voltei a sentir aquele amor de novo, eu me senti um tremor no corpo grande, como se fosse Deus me abraçando ali, cara, e ali eu chorei muito. Mas que nem eu tô te falando, eu não entendia muito o que estava acontecendo, né? E ali de novo, declarei, falei: Deus, eu te aceito, eu quero o Senhor na minha vida. E logo depois disso teve o batismo. Então, assim, eu batizei, acho que acabou o acampamento, a gente teve o batismo. Eu não batizei no acampamento, teve um batismo, mas não batizei no acampamento. Eu fui batizar numa academia com o pessoal que a gente pegava lá na igreja e acabei me batizando lá. Se eu não me engano, até a minha esposa foi. É que eu não lembro, porque a gente nem se olhava muito, então eu não lembro muito. Mas se eu não me engano, ela batizou no mesmo batismo. No meu batizado, ela batizou também na igreja. E foi aí, cara, isso em torno aí de 15 anos. Eu acho que eu tinha 15 anos. Mais ou menos foi o batismo. Entendi. Legal, mano. E assim, né? Boa parte desse. Bom, acho que todo esse tempo que a gente está falando sobre igreja é você na Novo Tempo, né? Porque na verdade eu me converti lá e fiquei lá até 19, 20 anos. Então, na verdade, eu conheci Jesus lá. O meu primeiro ministério foi lá e eu cresci lá dentro e fui sair de lá com uns 20, 21 anos. E aí você foi pra terceira? Não. Na verdade, depois que eu saí de lá, cara, foi um processo sim, que eu não fui em igreja nenhuma. Na verdade, eu não desviei, não foi nada disso. Mas foi um processo que a gente viveu até com a minha mãe, que minha mãe ficou doente e minha mãe acabou falecendo, né? Que foi na fase da minha adolescência aí, 18, 19, 20 anos. E a gente parou de ir um tempo na igreja. Que foi um período a gente ficou meio que sem igreja, né? Na verdade, eu não fui para a Terceira Batista. Quando eu fiquei sem igreja, na verdade, eu fui na igreja que hoje a gente faz parte. Só que não era a pastora Rosana que comandava, era outro pastor. É. Ah, E tá. ela era só membro normal, ajudava o pastor, mas ela era membro da igreja e a gente foi conhecer, visitar. Na verdade, quando a gente foi visitar, minha mãe ainda estava doente, mas minha mãe era viva, né? Então, depois que ela faleceu, que a minha mãe teve câncer, para quem não sabe, e a gente passou aí uns 2 anos e 3 meses lutando contra isso. Nossa. É. E eu falo lutando assim, porque eu tenho como experiência de vida até da minha mãe, assim, pela força que ela foi, porque, cara, ela com câncer, tomando quimioterapia, porque quando não tomava no hospital, ela vinha com aquela bolsinha, né, pra casa tomando quimio. E ela teve no intestino, então teve que fazer bolsinha de colostomia. Então ela tinha colostomia e ainda tomando químio. Cara, e ela ia pra igreja e subia no púlpito louvar, cara, com dor, tipo, tomando morfina às vezes, passando, ia louvar, entendeu? Então, tipo assim, foi um aprendizado pra gente que fala, meu, quantas vezes a gente, pô, tô com uma dor de cabeça e não vou na igreja. Você Entendi. entendeu? Ai, tô com uma dor na unha do dedinho do pé direito e não vou na igreja. Então, assim, foi meio que um aprendizado pra gente, sabe? Então, quando ela faleceu, a gente passou um período de. Eu falo período de luto, porque nesse período eu não, hoje a gente conhece como depressão e tal, mas quando ela ficou doente, eu meio que adoeci junto, porque na verdade eu cheguei a ter gastrite nervosa que passou até por úlcera. Eu tive úlcera por causa devido de nervoso, no período que ela ficou doente, assim, porque eu era muito apegado à minha mãe, sabe? Então, nesse período pós, assim, eu não sei se era depressão, não sei que momento, na verdade, eu estava vivendo. Eu sei que, lógico, eu senti uma tristeza bem grande, então fiquei um período sem ir na igreja. Mas aí a gente foi para a igreja com a pastora Rosana hoje, é líder da igreja junto com o Val, mas assim, ela era membro e a gente foi visitar, só que nesse período eu não fiquei lá, eu não fiquei.
Aí esse pastor, porque eu tava nessa ainda, né, de ir na igreja e não ir. Aí esse pastor saiu, a igreja ela comandou, abraçou a igreja. Bom, acho que ela contou um pouco da história dela no vídeo dela. É. E ela abraçou a igreja, né, em si, e aí a gente começou a frequentar, né? Comecei a frequentar com a minha esposa, a minha avó começou a ir, a minha irmã começou a ir, e a gente começou a participar da igreja durante um tempo. Só que nesse período, é história. Nesse período, não foi pela igreja, não foi nada que ocorreu lá. Mas assim, e orando até a Deus, buscando, né? Eu sempre tive um sonho, cara, de participar, porque na época da Novo Tempo a gente tinha um ministério que chamava Entrega, né? Chamava Entrega e a gente ia tocar em algumas igrejas, que teve a época do Congresso Shekinah, a gente ia participar, né? Se eu não me engano, é na Quinta Batista. Na Quinta Batista. Quinta Batista. Então teve o congresso lá, Shekinah, então a gente participava muito. E eu tinha um sonho, cara, de participar de algumas coisas, tipo assim, ver gravação de CD, ver como é que funcionava a questão de evolução de ministério, mas isso é uma curiosidade própria minha, sabe? E aí, orando a Deus, eu tive, nesse tempo, assim, fui conversar com a pastora Rosana, falei, ó, foi no período que eu fui pra Terceira Batista. E eu fui na Terceira Batista, a gente foi, ela permitiu, falou, não, vai em paz, Deus abençoe, se você tá orando, vai em paz. E eu fui. E na Terceira Batista, cara, foi um processo, eu falo que foi tudo de Deus, porque foi acontecendo tudo muito rápido, tudo em sequência, porque eu fui pra Terceira e chegando lá, quem faz parte do Ministério do Louvor tem que fazer uma provinha para entrar. Então você faz um teste lá, algumas coisas que você faz para entrar no Ministério do Louvor. E consegui entrar no Ministério do Louvor e logo que eu entrei, eu fui convidado a participar do ministério, que era o Elos Coral, que é um grupo, continua ainda o Elos Coral, mas é o grupo chamado Elos Coral, eu fui convidado e, pô, pra mim foi um baque, assim, né? Porque por mais que eu tinha vontade, me assustou, que foi tudo muito rápido, né? Sim. E foi um processo, eu sei que eu tô falando muito, Não, mano, tá da hora. mas foi um bicho. processo assim, cara, que eu entrei no Elos e tive que me forçar a estudar, porque na verdade assim, eu nunca fiz aula, né? Eu até tentei, eu comecei aí na época no Leandro, que tocava na banda Martúria, da Quadrangular. Ah, tá. Tô ligado. E ele me passou algumas coisas assim, cara, mas eu nunca fui muito de gostar de estudar, bem relaxado nesse sentido. E na verdade eu nem fui muito, foi eu acho que 2, 3 semanas que eu fui, então eu nem considero que eu fiz aula, na verdade, e eu tive que me forçar bastante. Já tava, lógico, já tava tocando melhor, já tinha uma percepção de banda, de ministério diferente devido a Novo Tempo e tudo mais. Mas eu tive que me forçar assim um pouco no Elos a aprender e mudei um pouco de segmento, que na verdade o estilo das músicas era um pouco diferente. Mas aí na terceira, cara, me proporcionou, acho que essa é a palavra, a vivenciar algumas coisas que eu tinha vontade, né, de conhecer, porque na época o Elos tinha um projeto de gravação de CD, né? Então assim, eu pude vivenciar que por mais que a gente não foi, porque na verdade assim, o Elos, quem gravou o Elos foi o pastor David, que é o líder do coral Kemuel. Eu acho que o pessoal conhece mais. Então, o pessoal do Elos ia, algumas pessoas iam até São Paulo, que eles moravam em Itu na época, para fazer a produção do CD. Eu nunca fui gravar no estúdio, né? Mas assim, vinham as guias pra gente, então a gente tinha que fazer as guias que era do VS. Entendi. Então a gente tinha que ralar um pouquinho. Então, basicamente, era uma vivência de estudo, de estúdio. E a Terceira Batista sempre teve um estúdio para fazer ensaio de louvor. Então a gente começou a treinar muito isso aí, entendeu? Uma vivência, digamos assim, mais profissional, né? De música, no É, sentido de elaboração, né? de elaboração, ver como que se produz, a gente pôde ver como se produz uma música,
da onde vem. Às vezes vinha a letra, depois arranjo, às vezes vinha arranjo, depois letra. Mas foi um período muito gostoso, cara. E a gente começou, por mais a gente sendo batista, eu brinco que nessa época a gente era batista, mas a gente tocava muito em assembleia. Ableia, que não ia falar, ableia. Então a gente tocou muitas assembleias, não só em Marília, mas Bauru, Botucatu, na região Garça. Então a gente tocou muito em assembleia. A gente até teve que meio que se adaptar, né? Porque às vezes a gente tocava um estilo, gostava de um estilo, mas algumas assembleias eram mais tradicionais. Então, infelizmente, nesse meio, você tem que se adaptar para não chocar, né? Então, mas foi um período que a gente começou a sair. Então, eu comecei a sair da igreja como um projeto tipo de evangelismo ministerial, né, no louvor, mas como evangelismo. Então, foi um período legal de conhecimento. A gente foi tocar em rádio, a gente tocou em rádio aqui em Marília, e a gente foi para São Paulo, que foi na Rádio Feliz, que normalmente vai André Valadão, vai Nívia Soares, vai o pessoal, né? Da hora, da hora. E a gente pequenininho lá no meio, entendeu? Mas foi assim, cara, eu vejo que foi um momento tipo assim, Deus, ó, você não queria vivenciar basicamente isso, então você vai curtir um pouco aí, é um período pra você curtir, pra ver como que é. Foi isso, cara. Entendi, bacana. Paulão, você tem vontade de ter um grupo, tipo uma banda? Eu sei que uma vez você comentou isso comigo, mas tipo assim, você tem vontade mesmo de fazer? Tipo assim, se fosse pro... Vai, não, vamos fazer, vamos acontecer. Você tem essa vontade mesmo, esse sonho? Cara, desde quando eu comecei na época do louvor, que eu falei que tinha um grupo em entrega, na verdade, eu sempre tive um sonho de viver, não viver financeiramente, porque não é nem questão de dinheiro, mas eu falo assim, eu sempre tive um sonho, eu não sei nem se era essa a hora da pauta, mas eu sempre tive um sonho de viver de ministério de louvor, sabe? De sair, ir para cidades e ministrar, sempre tive vontade disso, sempre tive vontade sim. Então hoje, se eu tenho vontade, na verdade eu acho que esse sonho nunca morre, assim, sabe? Vontade eu tenho, continuo tendo. É que vai acontecendo coisas nas nossas vidas, e eu casei, tive filho e tal. Então assim, muda um pouco o seu foco. Na verdade não é que muda, né? Você tem que priorizar algumas coisas, né? Exatamente. Priorizar. Então, assim, não é que nunca morreu, mas é que assim, vai crescendo, vai criando responsabilidade, você vai crescendo, então você tem que trabalhar. Então, assim, mas meu sonho desde sempre, desde moleque, quando eu me converti e comecei com o ministério, era assim, viver e participar do ministério. Tenho vontade. Então, respondendo assim, você teria? Tenho. Hoje, lógico, com muito mais pé no chão, né? Não com aquelas loucuras de adolescente recém-convertido que acha que tudo, o mundo gira, não, ao redor de você, e não é bem assim. Então hoje, assim, eu tenho muito mais cabeça e responsabilidades, então, mas tenho sim, cara. Tenho vontade sim de viver disso e ser usado pra isso, eu não sei. Aí, ó, você que quer ter uma banda, Oficina G3 teve o Mauro Henrique. Você pode ter o Pedro Henrique. Olha só! Ele errou meu nome, é Paulo Henrique. Paulo Henrique! Ele não sei de onde ele tirou o Pedro Henrique, mas tudo bem. Paulo Henrique. Eu fui tão seco pra fazer o jogo do Henrique. Ai, que mancada. Tá vendo? Paulo Henrique, pô. Não, mas longe, vixe, Mauro Henrique toca demais. Vixe, você é louco. Legal, da hora. Que mancada. E eu vou deixar, não vou cortar, não. Não, eu sei, é sua cara fazer isso. Vai ficar a telinha preta lá. Cara, bom, a gente falou bastante sobre essa questão de igreja, de música e tal. E, cara, como é que chega a Fran na sua vida? Então, cara, eu falei pra ela assim, você não vai assistir. Não, brincadeira. Na verdade, a Fran fazia parte do Novo Tempo, que nem eu disse. Ela batizou, mas assim, não, porque a Fran, ela vai odiar que eu vou falar isso. Ela é um pouco mais velha que eu. Entendeu? Ela tem 4 anos, ela é 4 anos mais velha que eu. Então, assim,
ela tinha um ministério. Eu brinco que eu falo, eu pude te ver dançando na igreja. A minha esposa ninguém imagina que ela fez parte do grupo de dança. Ah, mano, dança espontânea dos Dos panozinhos? panozinhos, as mãozinhas. Nossa, Então, assim, eu cara. pude Que não ver. daria pra ver isso, cara? Só que, assim, foi um momento, cara, que ela vai me matar. Mas, e ela começou a gostar de mim, sabe? Assim, e, cara, eu nunca fui de dar muita atenção pra ela, assim. Na verdade, eu sempre fui muito tranquilo. E de primeira vez eu não gostava dela, porque eu considerava como amiga de igreja, então assim, não via como namoro, nada, né? E aí passou esse período, eu comecei a namorar outra pessoa, ela namorar outra pessoa. Teve um dia num culto que, por estratégia minha, na verdade, eu fui com meu pai e já tinha carta, tudo, mas eu fui de carona com meu pai e com a minha mãe. E aí eu peguei e fiz com que, como meu pai e minha mãe fossem embora, e eu ficasse a pé. E aí a Fran ficou na igreja e eu pedi uma carona. Entendi. Olha só. Aí eu pedi uma carona e a gente foi conversando, ela dirigindo e conversando. Aí até que chegou perto de casa, a gente parou o carro pra conversar. Aí eu fui, cara, eu peguei. Eu sempre fui muito sincero, assim, sabe? Pra nos dar uma chance pra ver se eu consigo. Tal, você quer namorar comigo? Vamos tentar? Cara, aí ela pegou e falou: vamos tentar. E tipo, e foi coisa doida, porque eu costumo brincar que eu namorei, eu acho que 6 meses, 7 meses eu noivei, e em menos de um ano eu casei. Então foi tudo muito rápido, mas você é louco, tal, mas eu conhecia ela, tipo, mais de 10 anos na igreja. Então conhecia como pessoa, mas namoro, noivado e casamento foi rapidinho, assim, sabe? Então foi isso. Entendeu? Nossa, E cara. foi coisa meio doida, assim. Eu nem gostava, e depois você passa a gostar, que eu noivei rapidinho e casei. Que Então foi coisa louco, meio bicho. doida, assim, mas eu conhecia ela há mais de 10 anos na igreja, a gente convivia junto, né? Na época na Novo Tempo tinha New Time e tinha um grupo de jovens que chamava Tribo de Cristo. Então ela participava muito, a gente fazia um famoso Holy Night. Já ouvi falar do Holy É, Night. a gente fazia um Holy Night, que era tipo uma baladinha crente, né? Nossa. Sim. Então era inevitável a gente trocar olhar, conversar de forma diferente, porque era todo mundo jovem solteiro, normal. E foi isso, cara. Nossa, mano, que louco, bicho. E a Isa? Cara, a Isa foi assim. Na verdade, a gente tava 2 anos casados já. A gente esperou um pouquinho, né? Tava 2 anos casados já e eu sempre tive vontade, cara, de ter filho. Sempre tive. Sempre gostei de criança, né? E na verdade não foi muito planejado, não. Porque a gente tava com 2 anos de casado e a Fran tomando remédio tudo certinho, fazendo e acabou engravidando, né? E então eu brinco que não foi muito planejado, mas esperado, porque a gente tava casado e eu tinha vontade de ter filho. Mas foi meio que assim, tomando remédio, tomando todas as precauções possíveis, e ela engravidou. Mas eu vejo assim como um presente de Deus, cara. Foi uma época muito legal. Eu pude viver. Tudo bem que eu vivi 2 anos só de casado, né? Eu podia ter feito mais coisas, porque depois que você tem filho é outra Muita coisa prioridade. muda, né? Nossa, muita coisa. Rotina nossa mudou pra caramba. Mas foi uma bênção, cara, na nossa vida. Minha filha, assim, eu não tenho o que falar, porque eu sou suspeito que eu sou o pai, né? Mas é uma bênção na nossa vida em si. O que eu brinco assim, que a gente queria ter vivido mais, queria ter viajado mais. Sim. Queria ter curtido algumas coisas mais antes da Isa, né? Mas nada que impediu depois, mas Sim, é sim. diferente. É ter aquele. Eu entendo, é ter aquela viagem de casal, né? Não. Tipo. Eu sei que vocês foram pra Bombinhas, o seu Stefan. Eu fui lá perto. Bombinhas foi minha lua de mel. Então, a minha lua de mel foi meio parecida, foi meio perto. Na verdade, a primeira praia ali é Barra Velha, depois tem Pissarras, aí vai Bombas, Bombinhas. Na verdade, eu fui pra Pissarras. Entendi. E foi meio que parecida, eu tô brincando assim, porque foi que a gente foi
baixíssima temporada também, não tinha ninguém na praia. Nossa, cidade fechada. Cidade fechada e, tipo assim, cara, fez frio e choveu. Nossa. É. Eu brinco, eu falo, pobre é uma nhaca, né? Pobre quando vai na praia pode estar sol torando, você chega na praia chove, é assim. É bem por aí Então mesmo. nossa lua de mel foi assim, cara. Eu saí também, foi meio parecida. Saímos de carro, a gente casou, na verdade assim, no casamento não tinha previsão de chuva, a gente casou numa chácara e uma hora antes do casamento deu uma tempestade. Nossa. Porque a gente montou tudo no campo, cadeirinha, altar no campo, caixa de som, e não tinha previsão de chuva. Mas veio uma tempestade, cara, e destruiu tudo. Uma hora antes de casar. A gente já lá pronto pra casar, derrubou arranjo de flor, quebrou tudo. A gente teve que fazer uma correria pra casar, né? E no outro dia a gente foi viajar. Então, assim, a gente saiu de carro também à noite, sem conhecimento nenhum. Vamos na raça. E nessa época aí não tinha muito. A gente não ligava muito esse negócio de GPS, não. Vai na raça. Você pegava os mapinhas, vinha, eu tenho que passar por isso e vamos embora. E a gente foi, cara. Cara, muito parecida a história. Muito A parecida. gente foi, passamos uma semana em Pissarras e, tipo assim, foi tudo muito novidade, porque, como vocês também sabem que namoro tal cristão é totalmente diferente. Na hora que você casa, você começa a conviver com a pessoa, você vê que é totalmente diferente. Verdade. Mas foi legal, cara. Foi a primeira semana assim que a gente curtiu e junto. Foi onde a gente conheceu o Beto Carreiro, que não tinha ido. Esse eu não conheço até hoje. Então, não, mas foi a primeira vez que a gente foi no parque lá do Beto Carreiro. Que é uma das coisas que eu falo assim, que a gente, tipo, velho já, mas tinha um sonho de conhecer um parque daquele, pô. Nossa, claro. Eu tenho, nem ligo pra isso. Tem quantas vezes? Já fui umas 2 vezes lá e vou de novo. Entendeu? Mas é o que a gente pôde viver assim, sozinho, sem a Isa, né? E é isso aí, cara. Cara, que louco, que louco. No meu casamento, também não tava marcado chuva, né? Mas aí, cara, a gente fez a cerimônia também no espaço aberto. Cara, terminou a cerimônia, eu tirei foto com os padrinhos, a gente foi tirar as nossas fotos, né? Aí na hora que a gente entrou no salão, começou a chover. Nossa. Cara do céu, falei, nossa, foi no time certinho. Se tivesse atrasado um pouquinho mais, não tinha dado certo. Mas a Stephanie, amiga da Stephanie, também é minha amiga, né? Casou também com o meu amigo. E aí, cara, eu lembro no dia do casamento deles. E aí você contando o seu me lembrou. Cara, o casamento deles no dia acho que tava 30 graus, 31 graus. Tava muito quente. A gente pegou e fez a fila. E o sonho da mina era aquelas passarelas para passar por cima da piscina. Então, tipo, tinha que ser aberto, não tinha como. Cara, a gente chegou no casamento, na chácara, tava céu, não tinha uma nuvem. Na hora que a gente fez a fila pros padrinhos entrar, eu vi aquela nuvem preta no fundo, assim, cara. Sem brincadeira, bicho. A gente entrou, a gente passou todo mundo, os padrinhos e tal. Na hora que os noivos chegou na frente do pastor, que era um quiosquinho assim, começou a cair o pé d'água, mano. Nossa, Bicho do céu! Cara, até hoje eu não sei como é que ficou as fotos do casamento deles, eu queria até ver. Porque todos os padrinhos ficaram amontoados dentro do quiosquinho e os convidados lá no salão, lá longe. Cara, foi muito louco. Porque casamento é tudo programado, né? Você passa meses programando. Na época, eu trabalhava com evento, eu mexia com evento, não organizo eventos. Então, assim, eu planejei tudo bonitinho, vela flutuante na piscina, as árvores da chácara, todas tinham iluminação. Eu quis fazer tudo bonitinho, sabe? Daquele jeitinho, né, que você planeja. E coloquei velas penduradas nas árvores, a mesa embaixo. Nossa, tudo bonitinho. Tudo. E, na verdade, não curti nada. Passei o dia inteiro, porque a mulher tem o dia da noiva, né? O homem não tem nada disso, não. Hoje em dia tem. Mas tem essas barbearias gourmet aí, que tem sinuca. Na época não tinha nada disso, não. Na época nada. Na época eu fui pra chácara, eu lembro que o casamento começou às 7 e até 4:30 da tarde eu tava na chácara. E o sol tava tão... Você falou do sol, né?
do tempo livre. O sol tava tão forte que eu até fiquei vermelho, cara. Eu tive que passar até um pozinho, alguma coisa pra dar disfarce, porque eu fiquei que nem um pimentão. De ficar ajudando, organizando, porque eu sempre fiquei preocupado com isso aí, né? Mas aconteceu tudo isso aí, mas foi bênção, cara. E na verdade, meu casamento não foi só meu, né? Não. Como assim? Foi assim, cara. Na verdade, quando eu falo que meu casamento não foi sozinho, porque nessa época minha mãe tava doente. E a minha irmã já namorava o Fabrício. Então, quando eu e a Fran resolveu casar, ela chegou, tá, eu e o Fabrício também queria casar, tal. Eu falei, meu, vambora, vamos casar junto. Porque os parentes são os mesmos. Os convidados É, praticamente os são mesmos. os mesmos. E eles estavam namorando até mais tempo que eu. Eles ficaram um período mais tempo, né? Namorando. Eu falei, não, vamos embora. Ah, mas será que... Conversa com a Fran, porque tem, né, tem Tem aquele isso. lance das mulheres, né? Se entender. Porque os homens não tá nem aí. Os homens vai igual na festa e falam, e aí, vamos cantar onde? A mulher chega com o mesmo vestido pra você ver. Não, os caras tá com a mesma roupa, mano. Você tá elegante, Tá hein, mano? elegante. É. Então teve. Não, mas é brincadeira. Mas aí se acertaram e então a gente casou junto, assim, sabe? Então foi o meu casamento, meu e da Fran e da minha irmã. Então, assim, foi meio doido. Que louco. A gente brinca, fala comunitário, mas não é comunitário, é que os dois irmãos acabou casando no mesmo dia. Mas foi gostoso, cara. Independente da chuva, cara, o povo não ia embora. Era 6 horas da manhã, o povo tava dançando ainda e curtindo com chuva e choveu até 6, 7 horas da manhã. E foi gostoso, cara. Foi bênção demais. A gente se reuniu onde era o salão, que era ser só a parte de buffet. Teve que se montuar as cadeiras, fez um corredor no meio assim, e vamos casar aqui mesmo. Nossa. E foi assim, mano. cara, mas foi bênção. Não tem o que falar, não. Que da hora, bicho. Que da hora. Cara, eu acho que se. Porque assim, eu nunca vivi com a minha irmã, né? Uhum. E nem com o meu irmão. Meu irmão nem tenho lembrança dele, assim, né? Mas, cara, eu acho que se. No meu caso, se eu tivesse uma oportunidade de fazer um casamento junto com os meus irmãos, ou com minha irmã, alguma coisa assim, cara, eu pelo menos ia curtir. O negócio, o problema é a noiva. Mas eu ia achar muito da hora, cara. Não, mas foi muito gostoso, cara. É que, tipo assim, já era um período que eu não tinha. Como eu falei, quando eu tive problema com a minha irmã, não problema, discussão, era de criança. Não, coisa da idade. Depois a gente dava super bem. No entanto, ela participou do ministério junto comigo de louvor. Então, assim, a gente ensaiava junto, treinava junto, andava junto. Então, assim, cara, foi bênção. Vixe, a gente ficou muito feliz de acontecer tudo isso aí. Da hora, da hora. Paulão, um sonho que você tinha quando você era criança, cara? Criança. Bom. Mas de criancinha, criancinha? Assim, tipo, eu sonhava com isso, sonhava, sei lá, sonhava em realizar alguma coisa, sonhava em ser astronauta, ser jogador de futebol, sei lá, ter alguma profissão específica, não sei, um sonho aí de criança. Cara, é engraçado, porque, tipo assim, desde pequeno, muito, muito pequenininho, eu não lembro, pra falar a verdade, eu não lembro muita coisa. Mas desde pequeno, mesmo não estando envolvido, eu sempre gostei de música, sempre gostei desse lance, sabe? Uhum. Então eu costumo brincar, eu falo que o meu sonho era aprender música e vivenciar, viver tudo isso aí. Não imaginava que seria na igreja, né? Entendi. Graças a Deus por isso, mas um dos sonhos meus era esse, sim, cara. Muito pequenininho eu não lembro muito, assim. Mas era mais ou menos um negócio desse. Tipo, aquele negócio que você sonhou de criança, que você gostaria de realizar. Porque eu não digo nem que era um sonho, mas como meu pai era militar, era policial e depois ele passou pro bombeiro, eu muito novo, eu sempre dormia no quartel, eu ia trabalhar junto com meu pai. Então, assim, eu sempre vivenciei muita coisa de quartel. Fiz mergulho com eles, desci em rapel, ia às vezes pra ocorrência, algumas eu ia junto. Então, assim, eu tinha vontade de seguir carreira, sabe? Mas aí aconteceu N fatores que aí não deu certo. Eu vejo que, na verdade, tem uma frase que o meu pai me disse, e na verdade eu tentei. Eu fiz 2 provas para a polícia. Uma eu fiz em Bauru e fui passando tudo certinho e na verdade eu nunca entendi porque não me chamaram. Nunca entendi mesmo, porque não deu certo. E a outra foi logo quando a minha filha nasceu, dia 14 de julho. Dia 15 de julho eu estava em São Paulo fazendo a prova. Só que assim, cara,
era pouquíssimas vagas e eu treinei muito para estar fazendo tudo e estudei e tal. E eu vi que o pessoal lá de São Paulo estava reprovando todo mundo que não era de São Paulo, porque tinha poucas vagas e eles estavam dando prioridade para quem era de lá. Então, não só eu, como eu teve amigo meu, Marília, que foi e fez também, voltou e reprovou. Só que assim, eu saí muito frustrado. Eu costumo brincar porque assim, nessa época eu trabalhei de vigilante, fiz curso de tiro, fiz, fiz curso de vigilante, escolta armada. Então, assim, já tinha trabalhado até de segurança no banco. Então, não digo que era um sonho, mas era uma admiração que eu tinha na profissão, devido ao meu pai, meu avô, meu outro avô, por parte de pai, ser tudo militar. E eu achei que eu seguiria a carreira, né? Mesmo não sendo prioridade na minha vida. Nunca foi prioridade, né? Aquela loucura, mas... Então, eu fui lá, fiz a prova e saí muito frustrado de lá, porque foi uma coisa assim, cara, eu costumo brincar. Se eu tivesse me preparado e não conseguisse realizar, porque na verdade foi no exame físico, né? Mas se eu ia treinar no quartel aqui e tudo mais, tinha acompanhamento. Se eu não conseguisse realizar o exame, para mim, sem problema nenhuma. Pô, eu fui, tentei e não consegui, tô indo embora, depois eu tento de novo. Mas foi uma coisa que eu sei que eu fiz. E tipo assim, quando eu realizava o exercício, o sargento lá, o pessoal, eles davam risada para quem era de fora e fazia repetir, reprovava, sem correção, entendeu? Eu pude ver umas coisas, chegou um rapaz lá, eu costumo brincar, mas chegou um rapaz lá, um sobrinho do sargento, ele chegou assim, a gente tava tudo esperando para fazer os exames, e o tio dele falou, meu, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Então, tipo assim, o rapaz, ele passou sem nem ter feito a prova. Entendi. Entendeu? Então tem muito, infelizmente tem muito disso. Então eu saí frustrado, cara, porque eu me preparei, eu sei que eu fiz. Então eu lembro que eu saí do quartel, isso me marcou, assim, que eu peguei eu nem lembro o nome da avenida, mas eu peguei a rua, assim, pro metrô, dava mais ou menos 1,5 km andando, e eu comecei a chorar, cara, assim, falando, meu, eu não tô entendendo, sabe? Porque, pô, a minha filha nasceu ontem, eu deixei ela lá tudo pra vivenciar tudo isso aqui, e chorando, assim, eu não acredito que fizeram isso comigo, porque, tipo assim, é que nem eu tô te falando, eu não ligo, se eu não tivesse conseguido, beleza. Outra coisa, mas você conseguiu, né? Eu fiz, cara, e fizeram de sacanagem, mas amém. E eu tô indo, assim, chorando, meu pai me liga, cara. Eu falei, nossa, como que eu vou contar pro meu pai que eu não passei, sabe? Que eles me reprovaram. E eu falei, pai, não, chorando assim, ele falou, o que que foi? Eu falei, ó, me reprovaram, ele... Não, mas calma, eu contei tudo que tinha acontecido. E aí eu creio que fosse como se fosse Deus falando comigo, sabe? Usou meu pai. Meu pai, eu brinco que é militar, cara, mas meu pai é um palhaço. Tipo, de rolar com a gente no chão, de brincar. Ele só tem aquele jeitão dele assim, meio doido, mas ele é super gente boa, cara. Meu pai, nossa, meu pai é fantástico, assim, não tenho o que falar, sabe, em relação a isso. Mas aí eu creio que foi Deus usando, porque na época ele também não estava indo na igreja mais, mas como usando a boca dele, tipo, ele falou assim, meu, eu nunca te falei isso. Mas você já parou para pensar que mesmo eu sendo militar, seu avô foi e tal, seu tio, mas você já parou para pensar que Deus não quer isso na sua vida? Aí, tipo, veio para mim e falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente aprende na igreja a orar e tal, mas eu meio que tava indo na minha vontade. Entendi. Eu não orei pedindo direcionamento para Deus, não. Eu fui na loucura, não, eu que tenho vontade, eu vou fazer. E aí ele falou, meu, você já parou para pensar que Deus não quer isso na sua vida? Cara, seu chamado. Aí ele falou, seu chamado é outro, cara, não é isso aí não. E outra, se você passar aí, você vai deixar tua filha recém-nascida, tua esposa, a igreja, teu ministério, tudo aqui para ir embora para São Paulo para viver uma coisa que às vezes não é para você. Aí eu engoli o choro assim, eu falei, nossa, é verdade, cara. Então, a partir daí eu desisti, entendeu? Falei, meu, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim, aí Que louco, bicho. então foi assim, cara. Era um sonho porque eu via meu pai participando, gostava do ambiente, participava de quartel. E eu sei que eu prolonguei um pouco essa conversa, mas assim, só para resumir, né? Acabei não entrando. Então, assim, foi mudando um pouco meu foco, porque assim, realmente às vezes não é na nossa vontade, sabe? A gente tem que partir da vontade de Deus também, o que Deus quer para nossa vida. Porque se eu for parar para te perguntar, você se imaginava pastor hoje?
Nossa. Não, eu sei que é Não, difícil. não, é complicado. Não, eu vou crescer e vou virar pastor. É difícil, cara. Difícil. Entendeu? É difícil, por mais que se você tenha sua profissão à parte, tal, mas eu falo assim, é difícil você imaginar chegar onde você está hoje e fazer aquilo que realmente Deus queria para sua vida. Sim. Então, é meio louco, cara, meio doido. Muito doido. Cara, e um sonho que você, assim, realizou? Cara, eu tinha esse sonho na minha vida, eu realizei esse sonho. Cara, um dos sonhos é que envolve mais de um, né? Um dos sonhos que eu tinha, claro, além de casar, é de ser pai, cara. Eu tinha muita vontade de ter um filho. E um dos sonhos também era viver tudo isso aí que eu já disse, já prolongou bastante mais do ministério. De conhecer como que é a gravação de CD, de participar de CD, e ir em estúdio, ir em rádios. Então isso é um sonho que eu tinha e eu acabei realizando, assim. Lógico, a gente tem mais sonhos, mais projetos, mas é uma das coisas que eu tinha vontade e pude vivenciar já. Essa resposta, eu já sabia como é que ela ia vir, então, mas perguntei só por protocolo. Bom, mas e um sonho que você ainda quer realizar? Esse eu também acho que eu já sei a resposta, mas... Você sabe? Não, cara. Eu acho, não sei. Não, na verdade, eu acho que você não sabe. Então manda ver. Esse sonho, cara, acho que como a maioria das crianças tem. E eu não fui ainda, cara. E eu quero poder levar minha esposa e minha filha, que eu tenho vontade de ir pra Disney, cara. Nossa, mano. Então, assim, é meio infantil, mano. Não tô nem aí. Mas eu quero tirar uma foto com o Mickey, com o Pluto lá e todo mundo. Eu quero, é um sonho meu, sabe? Então é um projeto que eu tenho. Não tem nada a ver com o ministério. Não, sim. É pessoal, mas eu tenho, cara, vontade de conhecer a Disney e conhecer os parques temáticos lá, eu tenho. Que louco. Esse é um sonho que eu tenho, assim, e quero viver com a minha família. Da hora. Cara, recentemente você fez o bypass, né? Você fez a redução, né? Só que aí o meu não foi o bypass, eu fiz o sleeve. É que na verdade, assim, eu fui magro, eu gosto de falar, eu fui magro até uns 8 anos, mas magro da minha mãe na nossa época se dava muito biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. E a gente ficava chapadão no negócio. Então minha mãe me tuchava de vitamina, biotônico Fontoura e tal. E assim, minha família, cara, já tem uma tendência de gordinho. Tudo italiano, se reunia aquela mesa enorme com um monte de comida à vontade. Então, a partir dos 8 anos, eu comecei a engordar. Então, eu fui uma criança gordinha. Eu fui. Aí, nessa parte da igreja, lá para os 15, 16 anos, eu emagreci de novo e fiquei magro de novo. Isso até antes de casar um pouquinho, né? E depois engordei de novo. Foi aquele período magro, gordo, aí emagreci de novo. É época do namoro, né? Você ia trabalhar de bicicleta. Nossa, você faz aquela correria lascada. Só pensava em trabalho e namoro, né? Daquele jeito, você nem comia direito. Então, foi um período magro. Aí eu comecei a engordar um pouquinho antes e depois e depois eu fiquei bem gordinho, assim. No entanto, eu casei e antes da minha cirurgia eu cheguei a 150 quilos, né? Eu brinco, eu falei, eu cheguei a 150 quilos e começou a me prejudicar. Assim, nunca tive, graças a Deus, nunca tive diabetes, nunca tive nada disso. O colesterol até era tranquilo, mesmo nesse peso, 150 quilos. Mas eu via que era questão de tempo, estava me atrapalhando, não só em relação a exercer coisas na igreja. O ministério é no meu trabalho também, ficar muito cansado, dores na perna e etc. E eu falei, eu tenho 32 anos, né? Na época eu tinha 31. Eu falei, eu tô novo ainda, então eu preciso reagir, cara, mudar a minha rotina de vida. E assim, como eu fui meio gordinho na adolescência e tudo mais, então eu fiz inúmeros regimes, dieta, e eu tentei de tudo. Então, assim, a cirurgia, para mim, eu gosto de falar, porque a cirurgia, para mim chegar na cirurgia, foi um processo estudioso, que eu falo. Eu tive que estudar muito e treinar muito minha cabeça para chegar na cirurgia. Sempre tive vontade, mas tive medo. Até que ano passado eu decidi, né? Então, com 150 quilos, mas eu fiz a sleeve, que é a que corta mesmo o estômago, arranca o pedaço. Mas assim, não é fácil. O pós-operatório não é fácil.
Na verdade, eu costumo brincar. Eu falo, o problema do gordo é a cabeça, não é o estômago, né? Que você tem que trabalhar a mente, ó. Não posso comer, eu tenho que viver uma vida agora meio que na dieta. Assim, não se restringir a tudo, porque eu como de tudo, mas diminuir a quantidade. O problema é a Sim. quantidade, comer errado. Eu sempre comi muito errado e nem fui de comer muita quantidade. O meu problema era muito doce, guaraná, refrigerante. Esse era o meu problema que me engordava. E aí eu fiz, então, de novembro pra cá, vai completar 8 meses. 8 meses. 8 Dá pra entrar no meses. nono aí. 8 meses eu perdi 53 quilos. Nossa. Então, assim, foi uma readaptação em tudo, né? No trabalho, na vida, roupa. Mas, cara, graças a Deus, assim, Deus tem me dado saúde, sabe? E força pra passar por tudo isso. Que a gente, assim, não se imagina e nem pega a obesidade como doença, mas na verdade é. Querendo ou não, é um distúrbio, sim, que você acaba descontando nisso e tudo mais. Mas graças a Deus, eu passei por isso aí e tô bem, cara, fisicamente, mentalmente, porque você tem que trabalhar muito a cabeça, mas graças a Deus, tranquilo. Que legal, mano. Da hora pra caramba. Cara, tem mais alguma coisa aí que você queira contar? Cara, falei demais, né? Não é, cara, que a gente. E faltou muita coisa da minha vida, assim. É complicado se resumir e saber o que falar, né? Mas, não, acho que eu falei bastante coisa. Vamos deixar pra uma parte 2. Vamos para a parte 2. Legal, Paulão, obrigado. Imagina, valeu, cara, mano. obrigado Acho eu. que foi muito da hora, assim. Algumas coisas eu já sabia, mas outras coisas eu nem imaginava e foi muito da hora poder ouvir essas histórias. Eu acho que, até mesmo como é o nome do quadro, que é Conversando, pequenas histórias contam grandes histórias. Então, assim, são pessoas simples que têm uma história muito legal, sabe? Uhum. Às vezes a gente fica olhando assim, que nem para pessoas famosas, para pessoas conhecidas, e fala assim, nossa, que história de vida bacana, que coisa legal. Mas, tipo assim, poxa, nós que somos simples, né? Pessoas que não são famosas, a gente tem umas histórias muito legais, que nem. Cara, sua história é muito da hora, cara. Muito bacana. Então, valeu mesmo. Obrigado, cara. eu. Eu que agradeço todo mundo aí ter escutado um pouquinho, uma hora. Ter escutado um pouco, assim, tem muita coisa que no decorrer disso foi acontecendo, tem outras demais coisas, mas é que nem eu falei, é muito difícil resumir sua vida, 32 anos aí, tipo, em pouco tempo, não dá, né? Mas eu que agradeço, cara, peço desculpa aí de alguma coisa. Que isso, e que nada. eu que agradeço, eu que tô feliz de conversar, bater o papo. Te confesso que a gente fica bem nervoso em frente à câmera e fala, meu, o que vai vir, né? De pergunta, mas assim, cara, é gostoso pra caramba porque é um bate-papo, na verdade. É contando basicamente que a gente vivenciou algumas coisas da vida aí. Eu que agradeço. Da hora, mano. Valeu. Galera, é isso aí, é nóis. Essa semana já foi, semana que vem tem mais. Obrigado.